Se você está querendo aprender como gerar uma imagem Docker da sua aplicação Java, no vídeo de hoje a gente vai aprender aqui como que gera uma imagem Docker e publica ela lá no Docker Hub de dois tipos de aplicação. Uma aplicação Java que roda dentro da GraalVM e de uma aplicação Java Spring Boot convencional. Então para o vídeo de hoje eu vou utilizar dois projetos que a gente fez nos vídeos anteriores, que foi o nosso vídeo ali sobre a GraalVM e também o vídeo que a gente aprendeu a consumir a API do GitHub. Então começando aqui primeiramente com a aplicação da GraalVM, o que a gente precisa fazer para poder gerar essa imagem Docker? Basicamente aqui eu estou na raiz do meu projeto e a gente vai precisar criar o seguinte arquivo aqui, chamado Dockerfile. O Dockerfile é um arquivo ali para o Docker com uma sequência de instruções para a gente poder gerar essa imagem Docker. Então, como a gente viu no vídeo anterior, quando gera uma imagem nativa, a gente gera ela para um sistema operacional específico. Como eu utilizei aqui o Ubuntu, eu vou começar a nossa imagem Docker, ou seja, o nosso container, a partir dessa imagem aqui do Ubuntu. Então, eu vou colocar aqui o Ubuntu da versão latest. Depois disso, eu vou colocar aqui o nosso diretório de trabalho. Então, a gente coloca aqui o workdir e eu posso indicar como /app, só para a gente ter um diretório bem específico ali dentro do nosso container. Depois da gente escolher o diretório que a gente está ali dentro, a gente coloca aqui o comando copy para copiar os arquivos de build, que a gente gerou no nosso computador para dentro dessa imagem do container. Então, quando a gente viu ali como que gera a imagem nativa, a gente gerou dentro da pasta target esse arquivinho aqui, GraalVM, que é aquele binário. Então, basicamente, eu vou copiar daqui de target GraalVM para dentro do meu container, que eu vou colocar também dentro dessa pastinha aqui, app. Ou melhor, não vou colocar na pastinha app, aqui eu já preciso indicar diretamente qual é o binário e para onde ele vai estar indo. Então aqui seria GraalVM, então a gente está copiando ali do diretório target e eu estou jogando ali diretamente para essa pastinha que a gente já colocou aqui em cima, que é o workdir/app. Depois disso a gente precisa expor a porta que a nossa aplicação utiliza, então eu vou utilizar aqui a porta 8080, que é a porta padrão ali. Então a gente está definindo para o container abrir essa porta ali publicamente. E por fim, para a gente poder rodar esse projeto, a gente precisa definir aqui um entry point. Basicamente, o entry point é o comando final ali para poder rodar essa imagem Docker. Então, como eu sei que o meu executável, ele basicamente para rodar, só precisa chamar ele, eu indico aqui /app, que é o diretório onde está esse binário, e depois eu coloco o nome dele, que seria aqui GraalVM. Em tese, o nosso Dockerfile já está preparado e a gente agora vai construir a nossa imagem Docker. Para poder gerar a imagem Docker aqui, a gente vai utilizar Docker Image Build. Aí eu coloco um -t aqui para poder fazer um tagueamento dessa nossa imagem. Para poder taguear a imagem, a gente tem um determinado padrão. Primeiramente é o nome do seu usuário no Docker. O meu, por exemplo, aqui é Bruno Grana. E depois a gente coloca uma barra para poder definir qual é o nome da nossa imagem. Eu vou colocar aqui, por exemplo, como GraalVM. Para poder fechar isso aqui, a gente precisa colocar qual é a versão dessa imagem. Como eu não vou versionar aqui, é só um exemplo, eu vou definir como latest. E por fim, eu indico o diretório padrão onde que está o nosso Dockerfile. Como eu já estou aqui no path certinho, eu posso colocar ponto para ele pegar a partir do nosso diretório atual. Então depois de executar esse comando aqui, ele vai começar a gerar toda a nossa imagem Docker. Ele pode demorar um pouquinho na primeira execução, mas beleza, aqui ele já executou tudo certinho. Para a gente ver se ele executou tudo certo e se ele está localmente aí a sua imagem Docker, você pode executar Docker Images e ele vai trazer aqui todas as imagens que você tem. Então beleza, na minha lista de imagens aqui apareceu o Bruno Grana, GraalVM, e ele já tem todo o indicativo ali que a minha imagem está disponível localmente. Para a gente empurrar essa imagem, digamos assim, para um repositório público, a gente precisa primeiramente fazer um login nesse nosso repositório. Então você faz aí Docker Login, ele vai pedir o teu usuário e senha lá do Docker Hub, por exemplo. Como eu já fiz o login aqui, ele não vai pedir para mim. E depois que você faz o login, a gente pode executar o seguinte comando. Então seria Docker Push, para poder empurrar lá para o diretório, para o repositório. E a gente coloca qual a imagem que a gente quer empurrar. Basicamente seria Bruno Grana /GraalVM e ali latest, que é a última imagem que a gente gerou. Eu posso dar um Enter aqui. E ele vai começar todo um processo ali de fazer o push, como se fosse ali no Git, por exemplo, para o repositório do Docker Hub. Aqui ele já indica que finalizou. Para a gente conferir que ele foi certinho lá para o Docker Hub, você pode abrir o site do hub.docker.com e entrar dentro do seu perfil. Aqui, se eu der um refresh, a gente já consegue ver que ele apareceu, a minha imagem da GraalVM, que ela está publicamente exposta aqui. Então, se eu precisar puxar esse meu código em algum outro lugar, eu também já consigo, porque já está disponível aqui e ele me dá um comando de exemplo.
Para a gente poder executar isso localmente e ver que está funcionando, vamos voltar lá para o nosso projeto e a gente vai rodar docker run brunograna /graalvm latest e dessa forma aqui eu vou estar rodando essa nossa imagem Docker. Então a gente já consegue ver aqui que ela também começou bem rapidinha e não teve todo aquele tempo de build que a imagem nativa costuma ter. Então beleza, eu acho que para a imagem nativa aqui a gente fechou. Vamos agora fazer um exemplo para uma aplicação Spring Boot convencional. Eu vou pegar um exemplo ali do nosso último vídeo sobre como consumir a API do GitHub. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição também. E ela é uma aplicação Spring Boot ali convencional. Ela está utilizando já o Spring Boot 3, Maven, tudo certinho. Então, para a gente gerar essa imagem Docker, eu vou criar um novo arquivo aqui na raiz chamado Dockerfile. E a gente vai fazer o seguinte esquema. Como aqui a gente está utilizando o Java 21, a gente precisa começar a nossa imagem, né, utilizando o Java. Então eu vou colocar from openjdk na versão 21, que eu estou utilizando o Java 21. Eu vou criar também um diretório de trabalho aqui para a gente chamado /app, que vai ser onde a gente vai colocar os nossos arquivos. Eu vou copiar basicamente o nosso arquivo jar. Para poder gerar o jar, a gente pode rodar o comando maven package, né, ou maven install. Então ele vai fazer todo o processo de build, testes, e por fim ele vai gerar aqui dentro da pasta target esse teu arquivo .jar. Depois que você fizer isso, você pode fazer um copy aqui do target, e tu coloca o nome do teu jar. Eu vou copiar aqui, que ele acabou ficando um pouco grande, né, mas não tem problema. E eu tô copiando esse cara lá dentro pro nosso container. Eu vou até colocar um outro nome para ele, vou colocar como app.jar. Depois de copiar ele para dentro do container, a gente precisa fazer a exposição da porta dele, né? Isso seria ali a 8080, que é a porta padrão. E depois a gente coloca aquele comando de entry point, que é o comando para executar de fato o nosso arquivo ali dentro do container. Então seria Java, aí eu separo aqui por ser com diversos comandos, né? -jar, e eu coloco app.jar, por exemplo. Então, basicamente, a partir do Java 21, eu começo na minha pasta ali /app, vou até colocar aqui /app. Eu copio, né, o nosso jar para dentro do container, faço a exposição da porta 8080 e no entry point ele deveria rodar isso aqui. Vamos gerar essa imagem Docker aqui, então só para relembrar o comando, é docker image build, -t para a gente fazer um tagamento, lembrando que é o seu usuário, o meu aqui, por exemplo, é Bruno Grana, eu vou botar como GitHub, e a versão latest, e por fim o diretório da onde está a imagem do Dockerfile, então é o ponto ali. Então ele vai começar a fazer o processo de build da nossa imagem, ele parece que buildou, e a gente pode dar um docker run, só para ver se está tudo certinho, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, Bruno Grana, GitHub, latest, vamos ver se ele vai subir tudo certinho. Beleza, minha aplicação subiu. Se eu quiser expor ela publicamente lá no repositório do Docker Hub, a gente pode fazer no mesmo esquema. Então seria docker push, e eu coloco aqui a minha imagem, Bruno Grana, GitHub, latest, e ele vai começar a fazer o processo de fazer o push lá para dentro do Docker Hub, e isso aqui vai ficar exposto publicamente. Então ele pode demorar aí um pouquinho para você, e assim que finalizar aqui, eu volto. Beleza, ele já fez o push aqui lá para dentro do Docker Hub, e para a gente conferir, né, eu posso abrir aqui, voltar para dentro do meu perfil, então My Profile, e aqui a gente já vê que a imagem Docker Hub, ela já foi atualizada. Então se eu quiser fazer um pull disso aqui para rodar em algum outro lugar, por exemplo, lá dentro da minha EC2, se eu estiver fazendo um deployment, eu posso fazer esse tipo de automação, e a minha aplicação já está totalmente independente, ela já está no pacotezinho ali fechado, que é o nosso container. Então é isso para o vídeo de hoje, eu queria passar bem rapidamente como que a gente consegue fazer isso, que é bem utilizado ali dentro das empresas para a gente poder fazer os deployments, né, as implantações. Então se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, acompanha a gente lá pelas redes sociais e comenta aqui o que você quer que a gente traga no nosso próximo vídeo. Então eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!